Um bom dia a todos, eu sou a Hanna e o título do meu trabalho tem a ver com a pesquisa desenvolvida no meu mestrado, em que busca-se investigar como as pessoas aprendizes da Libras como segunda língua têm a aquisição de referenciação. Este mestrado foi realizado na Universidade de Barcelona, cujas orientações foram realizadas pelas professoras citadas no slide. E o objetivo da minha pesquisa é investigar como esses aprendizes de Libras como L2, eles constroem narrativas sinalizadas de histórias e narrativas que se referem à questão de introdução, fazendo utilização de referentes, de personagens, de lugares, de acontecimentos, enfim, diferentes tipos de referenciação. E então, este trabalho busca investigar como se dá essa aquisição por esses aprendizes, por meio de referentes de introdução, de manutenção e também de reintrodução de referentes. Então, nós temos essa questão. Com relação à manutenção, nós temos o referente de manutenção, em que ele permanece na história. E a reintrodução diz respeito ao referente que aparece num determinado momento da história, da narrativa, desaparece e retoma em um outro momento da narrativa. E daí, essa referenciação neste texto narrativo, ela pode se manifestar de diferentes formas. É necessário que essa pessoa tenha conhecimento sobre a língua, é importante que ela compreenda o significado das sentenças, para que ela consiga, então, desenvolver uma narrativa com coerência e com coesão, e faça a utilização dos referentes corretos, para que ela consiga, então, desenvolver uma narrativa com esses três aspectos: introdução, de manutenção e de reiteração. Essas expressões referenciais, elas se manifestam de 5 formas: a partir das expressões nominais, dos pronominais, da anáfora nula, de classificadores e de role shifts. Esses 5 tipos, essas 5 categorias, elas estão presentes nas expressões referenciais. E a partir dessas 5 categorias, nós pode passar, por favor? Levantar algumas questões de pesquisa. A primeira delas é: como esses aprendizes de Libras como segunda língua, eles vêm produzindo expressões de referências, expressões referenciais em contextos de introdução, de manutenção e de reintrodução. Isso tudo, de acordo com, nas línguas faladas, nós temos uma normativa para isso, nós temos substantivos, enfim, uma série de categorias que estão ali empregadas nas narrativas e que já é sabido. Mas como acontece esse fenômeno nas línguas de sinais? Existe uma escala que possibilita com que nós possamos identificar esses referentes. E a partir dessa escala, próximo, isso. Por exemplo, se eu tenho uma narrativa, uma contação de histórias, que faz uso de diferentes tipos de referentes, em determinado momento, esse referente ele vai estar explícito, em outros momentos ele não vai estar tão claro na narrativa, e em alguns momentos essa visibilidade do referente ela vai ser maior ou menor. Essa acessibilidade
que ao referente que é proposta, ela pode se dar de diferentes graus, de diferentes níveis, e ela pode estar mais clara, mais visível ou não. Ou seja, uma identificação da personagem, ou até mesmo a partir de características, você consegue realizar a identificação dessa personagem, também fazendo uso da anáfora nula. De repente, essa informação não estaria tão óbvia assim. Ou seja, por exemplo, existem estudos, próximo, por favor, que vão dizer que nas línguas orais, o aprendiz de uma L2, como o inglês, o espanhol, essa escala de acessibilidade ela vai se dar de uma maneira diferente. Então, você tem, por exemplo, esses aprendizes de segunda língua, eles vão estar sobreexplícitos. E esse fenômeno ele acontece nas línguas orais. Então, uma segunda pergunta de pesquisa neste trabalho seria verificar se o sobreexplícito ele acontece também nas línguas sinais no uso de pronomes plenos. Então, foi realizada uma análise, uma coleta de dados, envolvendo 10 participantes, divididos em 2 grupos. O grupo A, com pessoas ouvintes, falantes da língua de sinais, e que tenha formação em letras libras, e o grupo B. Então, totalizando 8 participantes neste grupo A, composto por pessoas ouvintes, e que antes de ingressar no curso de letras libras, não tinham conhecimento sobre a língua de sinais. O outro grupo era um grupo composto por surdos, fluentes na língua de sinais, com formação em letras libras e estudantes de mestrado na UFSC. Então, nós tínhamos 2 grupos e a tarefa desenvolvida com este público, esses participantes, foi apresentado um texto para esses 2 grupos, no qual eles puderam ter acesso e fazer a leitura desses textos e, posteriormente, fazer a gravação em vídeo dessa narrativa. Em seguida, foi utilizado o sistema do Elan para fazer a transcrição dos dados. Próximo. Isso. Esse foi um exemplo de como no Elan nós fizemos aí a análise dos vídeos a partir de cada participante. E o que foi encontrado em termos de resultado dessa pesquisa? Com relação à primeira pergunta de pesquisa, para verificar se esses aprendizes de Libras como segunda língua, eles estavam dentro eles produziam essas expressões dentro de uma escala de acessibilidade, foi percebido que houve um padrão, uma certa padronização. Nós temos aqui alunos do primeiro, do segundo, do terceiro, quarto ano e os surdos. Então, percebeu-se que houve uma homogeneização nesse sentido. A variação ela era muito ínfima, então a diferença de um grupo para o outro era muito pequena. Com relação aos classificadores, as
as formas e a descrição dessas formas, nós podemos ver que houve, na questão dos classificadores, uma diferenciação entre os grupos, mas neste na análise que foi realizada desses dados com relação às expressões nominais, nós verificamos que muitas das vezes eram utilizados recursos como classificador de forma ou, às vezes, a própria datilologia. Com relação à manutenção, nós tivemos como resultado, a partir da escala de acessibilidade, pôde-se perceber que as expressões nominais, elas estavam um pouco acima do que as de manutenção. Então, nós tínhamos o uso de anáfora nula, de roll shift também. Alguns alunos do primeiro, do segundo ano, eles utilizavam essas expressões de uma maneira mais forte, mais exacerbada. Então, nos estudos das línguas orais, mostram que nós temos aprendizes de línguas de segunda língua, inglês, espanhol e tudo mais, e que isso se dá de uma forma. E na língua de sinais, nós temos, por exemplo, pouquíssimas utilizações os alunos, eles faziam uso desses recursos de uma maneira mais exagerada, digamos assim. Com relação à reintrodução, assim como na introdução, nós, a partir da escala de acessibilidade, nós podemos perceber algumas dificuldades, algumas limitações e coisas do tipo que esses alunos eles viriam a ter. E a partir dos dados da escala, nós podemos identificar também a utilização dos classificadores e de outros recursos que poderiam favorecer no momento de expressão dessas narrativas. Então, nós temos aqui, com relação às expressões nominais, isso se deu de uma maneira mais exagerada, com relação às mais acentuada. E aí, nós tentamos identificar nessa pesquisa se haveria algum tipo de padronização entre os grupos A e B. E essa padronização, na verdade, ela não foi encontrada, e até porque houve uma variação muito grande para se dizer que há um padrão, que há uma padronização. Quanto à relação à utilização do roll shift, por exemplo, nós tivemos aí no grupo composto por alunos do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, um acréscimo, um aumento da utilização desse roll shift. Isso mostra que no decorrer do curso, esses alunos foram compreendendo e se apropriando dessa ferramenta, dessa estratégia. Então, já com o grupo de surdos, nós tínhamos um número acima do que apresentado no grupo A. Com relação às expressões referenciais, nós tivemos um desenvolvimento muito grande desses alunos ao longo do curso e identificamos que é extremamente necessário que os alunos conheçam para que eles possam fazer uso disso. Concluindo a minha fala, primeiramente, vale-se dizer que os aprendizes de Libras como segunda língua, na construção desses referenciais de narrativas, eles podem, de certa forma, conhecer as diferentes categorias e devem fazer uso dessas diferentes categorias. A produção dessas expressões referenciais, também no contexto de introdução, manutenção e reintrodução, elas estão aí devem acontecer de acordo com esses princípios de acessibilidade.
E os sobre explícitos, com relação ao uso das expressões nominais, quando comparados aos sinalizantes surdos, eles podem ter estratégias de compensação. Então, espera-se que futuramente esses resultados possam contribuir no ensino de Libras para pessoas ouvintes em situação de formação de tradutores e intérpretes, e que a utilização dessas expressões referenciais possam contribuir de certa forma na formação desses profissionais. Então, espera-se que isso favoreça na aprendizagem da Libras como segunda língua. Muito obrigada.